Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação aí do Lula, né? Mais uma vez envolvendo aí uma polêmica falando sobre a questão do Bolsonaro. E vamos falar também sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como Alexandre de Moraes, que agora, né, partiu para cima do juiz aí de primeira instância e na realidade essa é uma situação séria, mas de certo modo é uma piada, ao meu ver, no mundo, né, jurídico, tá? Então, assim, você precisa saber disso, porque é uma situação tanto mais que séria, tá? Então, a gente nós vamos falar mais sobre essa situação. Deixa eu pegar aqui e colocar a matéria aqui para você acompanhar a matéria do Brasil 247, tá? É uma matéria que é muito importante, que está falando sobre a situação do Bolsonaro, de modo geral, e também, como é que eu posso mencionar para você, falando sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes. Então já aproveite e já deixa um like aí, porque é extremamente importante a sua participação e ajuda demais, tá? A gente vai falar mais sobre essa situação aqui de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, falando sobre a situação do Bolsonaro também, do Lula, né? E enfim, essa é a matéria aqui do Brasil 247 e é importante demais você assistir o vídeo aí até o final para saber, né, um pouco mais sobre essa situação. É porque isso diz respeito aí sobre a política brasileira, diz respeito sobre a minha vida, diz respeito sobre a sua vida e de certo modo isso pode mudar sim os rumos aí do Brasil. Essa aqui é uma realidade. Bem, o que que acontece? O Lula disse que Bolsonaro tentou dar golpe, ou seja, ele afirmou aí, tá? Mas tem direito à presunção de inocência. Então aqui o Lula, já de certo modo, já chega com os dois pés no peito aí, fala em relação à conduta do Bolsonaro. E a gente vai falar mais sobre essa situação. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar de maneira rápida e pragmática, tá? Bem rápido. Então já senta o dedo no like aí e vamos saber o que realmente aconteceu, tá? Em relação aí ao Lula e ao Bolsonaro, tá? Bem, é o seguinte, o presidente, matéria do Brasil 247, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira, dia 26, que o seu antecessor aí, o presidente, né, o Bolsonaro, tem o direito à presunção de inocência nos inquéritos de que é alvo da Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. E é bom a gente falar sobre isso aqui, que o Supremo Tribunal Federal é a cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro. Apesar de afirmar que o Bolsonaro deve ter aí o direito pleno à defesa, ou seja, todo brasileiro, enfim, todo cidadão, né, na justiça brasileira tem o direito de ser ouvido, independente do que quer que ele tenha feito, tá? Então o Lula se baseou nisso daqui, na própria Constituição, falando isso, e né, que o Bolsonaro precisa ser ouvido pelas autoridades. Lula, que disse, né, que o ex-mandatário tentou dar ele, ou seja, ele falou que ele tinha o direito de ser ouvido, mas de certo modo que o Bolsonaro tentou dar um golpe. Na sua visão, o Bolsonaro tentou dar um golpe ou não, né? Impedir que o Lula tomasse o poder pela terceira vez, tá? E logo depois eu vou falar sobre, não é uma piada especificamente, mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. É importante demais para você saber, tá? O Lula disse o seguinte, no próprio portal lá, UOL, o que eu defendo para ele, para o Bolsonaro, né? Eu defendo ou defendeu para ele, né? Para o Lula. Que o Bolsonaro tenha direito à presunção de inocência, né? Ou seja, o Bolsonaro, né, seja culpado só depois do trânsito em julgado. É isso que o Lula quer dizer. Ou seja, quando não houver mais recursos. É isso na justiça brasileira. Que ele tenha o direito de se defender e que ele seja ouvido. É o que eu queria para mim, né? Infelizmente não teve, né? O Lula disse aqui, porque o Moro, de certo modo, ele gerou esse problema para o Brasil, né? E lamento se você tenha votado no Moro. Porque o Moro, na minha visão, foi irresponsável e continua sendo. Tá? Na minha visão, politicamente falando, e na suposta conduta dele como juiz, tá? Falei há um tempo atrás e reafirmo isso. Não existe juiz que tenha aquele tipo de conduta. Mas hoje apareceu um, tá? Vamos lá. Eu fui condenado por um crime que foi fato indeterminado, né? Afirmou Lula em entrevista ao UOL, tá? Mas, né, voltando, falando sobre o Bolsonaro, que ele tentou dar um golpe, tentou sim. Isso é visível. Então, tá aqui a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando em relação ao Bolsonaro e a conduta dele. Na minha visão, Lula tá certíssimo. Temos que basear aí na Constituição. Para você que não sabe o que é a Constituição, é a Carta Magna, né? Ou a lei máxima do país. E eu já falei sobre isso aqui em 1215, o rei João Sem Terra
tava lá pintando e bordando, tratando as pessoas não como seres humanos, mas sim como coisa, e as pessoas se revoltaram com aquela situação, colocaram ele na parede e obrigaram ele a escrever uma carta, ou seja, uma lei, a Constituição, para que você consiga compreender, e que ele deveria respeitar aquilo de todas as maneiras. E aí o rei João Sem Terra foi obrigado a escrever aquilo e dizer que o cidadão, né, era, né, gente, não era coisa assim, gente, tinha o direito de ser ouvido, independente de qualquer coisa que seja, qualquer crime que cometesse, e a partir daí surgiu a Constituição, dentre outros. Algumas pessoas falam que surgiram antes a Constituição, mas saiba que se hoje você tem o direito de manifestar, o seu direito de andar, de ir e vir, dentre outras situações, que às vezes aqui no Brasil é tolhido, mas, enfim, em resumo, se você tem esse direito, é porque alguém lá atrás, né, lutou por isso. E é isso que o Lula defende para o Bolsonaro. De certo modo, está sendo justo aqui, porque ele quer, de certo modo, que o Bolsonaro ao menos seja ouvido, tenha o direito de se defender, independente do que quer que ele tenha cometido. Então, eu acho que isso é realmente fantástico. Eu acredito que isso é realmente maravilhoso e o Lula está literalmente fantástico, tá? Em relação a isso. Agora, é difícil sobre a situação do Bolsonaro, porque cada dia que passa, por mais que o Bolsonaro seja ouvido e que ele tenha o direito de se defender e tal, mas cada dia que passa, a coisa fica um tanto mais complicada, porque a Polícia Federal vai encontrando provas, né? Tanto provas materiais, testemunhas, dentre outras situações, né? A situação do Bolsonaro, ela se complica em diversas maneiras. Por mais que o Bolsonaro seja, de certo modo, né, ouvido, tenha o direito de presunção de inocência, o princípio contraditório, a ampla defesa, ou seja, ter aí a mesma paridade de armas no tribunal, por mais que o Bolsonaro tenha todos esses direitos, dificilmente o Bolsonaro vai ter aí um sucesso na justiça, por mais que o Lula queira, né, respeitar os princípios constitucionais. E aí é importante a gente dizer que tem que sim, tem que ter os princípios constitucionais e tratar todo mundo de modo igual, beleza? Agora, falando sobre a situação aqui do ministro Alexandre de Moraes, que teve um outro caso aqui extremamente polêmico, bem complicado, é essa situação aqui, ó, tá? Que saiu aí no site do UOL, né? O ministro Alexandre de Moraes brigando feio com um juiz de primeiro grau. E aqui eu vou te falar, né, se o ministro Alexandre de Moraes tem razão ou não, porque parece cômico essa situação, né? Moraes diz aí que o juiz desafiou sua decisão e manda a corregedoria investigar, ou seja, solicitou aí, enfim, né? Alguns falam manda, vou colocar aqui como pediu, né? Fez o pedido. Geralmente na petição inicial não é, né? Petição mandada. Não é petição mandada. É um pedido. Mas enfim, vamos lá. A situação aqui complicou porque um juiz lá do Paraná tá se complicando aí com o pessoal. Olha só o que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes aí do Supremo Tribunal, gente, eu tô rindo porque é uma situação assim, eu nunca vi um negócio tão absurdo da parte de um juiz igual essa daqui. Eu vi do Sérgio Moro, mas essa é da mesma qualidade. Mas vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, cúpula máxima do Poder Judiciário, mandou nessa quarta-feira, dia 26, caçar aí, ou seja, praticamente derrubar uma decisão, né, e investigar um juiz de primeira instância de Maringá que mandou a União indenizar uma pessoa que teve as suas contas, né, nas redes sociais bloqueadas por ordem dele, né, no inquérito das fake news. Ou seja, isso aqui é uma piada de mau gosto. Existe juiz de primeiro grau, existe juiz de são desembargador de segundo e ministro do STJ, e no último lá o mais topo, se é que assim a gente pode dizer, o STF, tá? Só para você compreender. Então, o que acontece? Só para resumindo, um juiz aqui de primeiro grau que só pode julgar cidadãos, essa que é a realidade, ele não pode julgar um desembargador, juiz não pode julgar desembargador, juiz não pode julgar ministro do STJ, né? E muito menos ministro do STF. Aí surge lá uma decisão do STF, cúpula máxima do Poder Judiciário, lá no topo, né? Imagina que você tenha uma ação na justiça trabalhista ou uma ação de indenização por danos morais ou algo do tipo. Aí, o último grau, a última decisão, né? Vamos dizer assim, que ainda poderia reunir os outros ministros lá para poder discutir, mas o ministro do STF disse que você tem o direito, vamos dizer assim, né? Aquela ação que você pleiteou. Aí chega um juiz de primeiro grau e fala assim: não. De jeito nenhum. Como assim? Não é bem assim. Peraí, não, o ministro lá tá errado.
eu vou aqui derrubar a decisão. Isso virou, eu estou falando assim de uma maneira, um tanto que, como é que eu posso dizer? Que engraçada, mas de engraçado não tem nada. Né? Isso parece que virou uma piada, com todo respeito. O juiz sabe que ele não pode, em hipótese alguma, derrubar uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou de um dos ministros. Quem julga o juiz aí, no caso, são os desembargadores. O juiz que no caso, né, tem uma questão de hierarquia. O juiz não pode simplesmente chegar e derrubar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, de um dos ministros. Se, no caso, fosse aqui derrubado, se é que assim, ou pelo menos revertido a decisão, que fosse entre os outros ministros lá do Supremo Tribunal Federal. Aí tem 11 lá, 10 votaram, 10 votaram ou tomaram uma decisão. Aí sim. Agora, um juiz de primeiro grau chegar e tomar essa decisão, né, estranha, né, ao meu ver, de certo modo aí cobrando, né, o caso aí ao receber um recurso, ele decidiu sobre o caso ao receber um recurso da Advocacia Geral da União, né, contra a decisão do juiz de primeira instância aí, no caso aí, lá em Maringá, que determinou indenização de R$20 mil a um ex-deputado estadual pelo fato dele ter tido aí as suas redes sociais bloqueadas por ordem aí do ministro, né, Alexandre de Moraes, no inquérito. Então, assim, gente, olha, situação complicada, isso de certo modo gera uma insegurança jurídica, é um tema que é onde a gente pode falar, mas é como assim, um juiz dá uma decisão, aí o Supremo Tribunal, que é a cúpula máxima, né, onde se esgota todos os recursos, dá uma outra decisão, aí o juiz fala, não, eu vou reverter tudo isso. Então, fica uma situação que, de certo modo, com todo respeito ao juiz, gera uma instabilidade onde as pessoas não acreditam mais na justiça. Por isso que se fala em segurança jurídica. Então, assim, é realmente uma situação extremamente complicada que, de certo modo, volta lá para o caso do Bolsonaro, porque se deixar as coisas correrem aí do jeito que tá, dependendo de como for, pode gerar uma insegurança jurídica também. Eu fico por aqui, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Vai seguir outro vídeo aqui ao lado, tá? Você já aproveita e já clica nele e mergulha de vez aí. E a gente se vê dentro de poucos segundos. No mais, comenta aí. Mas assim, a situação no Brasil, ela não tá pra brincadeira. Teve uma outra situação, eu ia falar aqui pra você de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática, de um deputado. Tava chamando o outro lá pra poder lutar MMA, enfim, no plenário. Assim, a política no Brasil, ela tá tomando uma proporção, assim, inigualável, né? Inimaginável. Enquanto muitas pessoas estão passando por dificuldades, fomes, né? Vários transtornos, problemas na saúde e tal. É difícil. Fica bem complicado. Enfim, em resumo, é isso. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Desculpa, na segunda-feira não teve vídeo. Acabei que me complicando em relação ao tempo. Mas hoje teve. É isso. Valeu.